É saúde para o corpo e força para a alma. O coração alegre serve de bom remédio. No tratamento do enfermo, não se deveria esquecer o efeito da influência mental. Devidamente usada, essa influência proporciona um dos mais eficazes meios de combater a moléstia: o domínio de uma mente sobre outra. Uma forma de cura mental existe, entretanto, que é um dos mais eficazes meios para o mal. Mediante esta chamada ciência, a mente de uns é submetida ao domínio de uma outra, de modo que a individualidade do mais fraco emerge na outra. Pretende-se, assim, poder mudar o curso dos pensamentos, comunicar os impulsos promovedores de saúde e habilitar o doente a resistir e vencer a moléstia. Este método de cura tem sido empregado por pessoas que ignoravam sua natureza e tendências reais e que acreditavam ser ele um modo de beneficiar os doentes. Mas a chamada ciência baseia-se em falsos princípios. É estranha à natureza e princípios de Cristo. Ela não conduz àquele que é vida e salvação. Aquele que atrai as mentes para si, leva-as a separar-se da verdadeira fonte de sua força. Não é desígnio de Deus que nenhuma criatura humana submeta a mente e a vontade ao domínio de outra, tornando-se um instrumento passivo em suas mãos. Ninguém deve fundir sua individualidade na de outrem. Não deve considerar nenhum ser humano como fonte de cura. Sua confiança deve estar em Deus. Na dignidade da varonilidade que lhe foi dada pelo Senhor, deve ser por Ele próprio dirigido, e não por nenhuma inteligência humana. Deus deseja pôr os homens em direta relação com Ele. Em todo o seu trato com as criaturas, reconhece o princípio da responsabilidade individual. Busca estimular o senso da dependência pessoal e impressioná-los com a necessidade de direção própria, isto é, individual. Deseja pôr o humano em ligação com o divino, a fim de que os homens sejam transformados à divina semelhança. Satanás trabalha para impedir este desígnio. Procura fomentar a confiança dos homens. Quando a mente é desviada de Deus, o tentador a pode colocar sob seu domínio. Pode governar a humanidade. A teoria de uma mente reger outra teve origem em Satanás, a fim de se introduzir como o obreiro principal para pôr a filosofia humana onde se devia encontrar a divina. De todos os erros que estão encontrando aceitação entre cristãos professos, não há engano mais perigoso, nenhum mais de molde a separar infalivelmente o homem de Deus do que esse. Por inocente que pareça, ao ser exercido sobre os pacientes, tende para sua destruição, e não para seu restabelecimento. Abre uma porta através da qual Satanás entrará para tomar posse tanto da mente que se entrega ao domínio de outra, como da que a domina. Terrível é o poder assim entregue a homens e mulheres de má imaginação. Que oportunidade proporciona isto aos que vivem de se aproveitar das fraquezas e tolices dos outros? Quantos, por meio do poder exercido sobre mentes fracas ou enfermas, encontrarão meio de satisfazer cobiçosas paixões ou ganâncias de lucro? Existe alguma coisa melhor a fazermos do que dominar a humanidade pela humanidade? O médico deve educar o povo a volver o olhar do humano para o divino. Em lugar de ensinar o enfermo a confiar em criaturas humanas quanto à cura da alma e do corpo, deve dirigi-las àquele que é capaz de salvar perfeitamente a todos quantos a ele se chegam. Aquele que fez a mente do homem, sabe o que ela necessita. Unicamente Deus é quem pode curar. Aqueles que se acham doentes da mente e do corpo têm que ver em Cristo o restaurador.
Porque eu vivo, diz ele, vós vivereis. Esta é a vida que nos cumpre apresentar aos doentes, dizendo-lhes que se tiverem fé em Cristo como restaurador, se com Ele cooperarem, obedecendo às leis da saúde e se esforçando por aperfeiçoar a santidade em seu temor, Ele lhes comunicará a sua vida. Quando por essa maneira lhes apresentarmos a Cristo, estamos transmitindo um poder e uma força de valor, porquanto vem de cima. Esta é a verdadeira ciência da cura do corpo e da alma. Compaixão semelhante à de Cristo. Foi-me mostrado que os médicos de nosso instituto devem ser homens e mulheres de fé e espiritualidade. Devem eles fazer de Deus a sua confiança. Muitos há que acorrem ao nosso instituto, que têm por suas próprias condescendências pecaminosas trazido sobre si mesmos doenças de quase todos os tipos. Essa classe não merece a simpatia que frequentemente exige, e é doloroso devotarem os médicos tempo e esforço a essa classe de pessoas degradadas física, mental e moralmente. Há, porém, uma classe que tem, por ignorância, vivido em violação das leis da natureza. Tem trabalhado e se alimentado de maneira intemperante, pois era costume assim se fazer. Alguns têm sofrido muitas coisas de muitos médicos, mas não se têm tornado melhores, senão decididamente piores. Por fim, são arrancados de suas ocupações da sociedade e de seus familiares e, como último recurso, vêm ao Instituto da Saúde, com uma vaga esperança de poderem encontrar alívio. Essa classe necessita de simpatia. Deve ser tratada com a maior ternura e deve-se ter o cuidado de tornar claro ao seu entendimento as leis orgânicas, a fim de que possam, ao deixarem de violá-las e ao se governarem a si mesmos, evitar o sofrimento, a doença e a penalidade da violada lei da natureza. Lembrai-vos de Cristo, que entrou em contato direto com a humanidade sofredora. Embora em muitos casos tivesse o sofredor trazido sobre si mesmo a enfermidade por sua conduta pecaminosa, ao violar a lei natural, compadecia-se Jesus de suas fraquezas e, ao virem a ele com as mais repulsivas doenças, não se punha de longe, por temor de contágio. Tocava-os e ordenava à enfermidade que saísse. Curando os leprosos. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqui está uma lição para todos nós. Os leprosos estavam tão corrompidos pela doença que foram segregados da sociedade para não contaminarem os outros. Seus limites haviam sido prescritos pelas autoridades. Jesus aproximou-se dos limites de sua visão e, em seu grande sofrimento, clamaram àquele que, somente, tinha poder para aliviá-los. Jesus lhes manda se apresentarem aos sacerdotes. Eles têm fé para começar a caminhada, crentes no poder de Cristo para curá-los. Quando vão andando pelo caminho, notam que a terrível doença os deixou,
Apenas um, entretanto, tem sentimentos de gratidão. Um apenas reconhece a sua penhorada dívida a Cristo por essa grande obra feita em seu favor. Este volta louvando a Deus e, na maior das humilhações, prostra-se aos pés de Cristo, reconhecendo agradecido a obra realizada em seu favor. E aquele homem era estrangeiro. Os outros 9 eram judeus. Em atenção a este único homem, que haveria de fazer uso correto da bênção da saúde, Jesus curou a todos os 10. Os outros prosseguiram sem reconhecer a obra feita e sem manifestar nenhum grato reconhecimento a Jesus por haver feito a obra. Assim, os médicos do Instituto da Saúde terão os seus esforços reconhecidos, mas, se em seu esforço para auxiliar a humanidade sofredora, 1 em 20 faz uso correto dos benefícios recebidos e aprecia seu empenho em favor dele, devem os médicos sentir-se recompensados e satisfeitos. Se 1 em cada 10 vidas é salva e uma alma em uma centena é salva no reino de Deus, todos os que estão relacionados com o Instituto devem sentir-se grandemente recompensados por todos os seus esforços. Seu cuidado e ansiedade não será de todo em vão. Se o Rei da Glória, a majestade do céu, trabalhou pela humanidade sofredora e tão poucos lhe apreciaram a divina ajuda, devem os médicos e auxiliares do Instituto envergonhar-se de se queixarem de seus fracos esforços não forem apreciados por todos e parecerem baldados para alguns. Tratar com homens e mulheres cuja mente, bem como o corpo, se acham enfermos, é uma preciosa tarefa. É necessário grande sabedoria por parte dos médicos do Instituto a fim de curarem o corpo, através da mente. Poucos, porém, compreendem o poder que exerce a mente sobre o corpo. Grande parte das doenças que afligem a humanidade tem a sua origem na mente e podem ser curadas apenas pela restauração da mente à saúde. Há um número muito mais elevado do que imaginamos que está sofrendo das faculdades mentais. O coração enfermo torna muitos dispépticos, pois a angústia mental exerce uma paralisadora influência sobre os órgãos digestivos. A fim de alcançar esta classe de pacientes, deve o médico ter discernimento, paciência, bondade e amor. O coração abatido, doente, a desalentada mente, necessitam de meigo cuidado, e é por meio de terna simpatia que esta espécie de mentes pode ser curada. Devem os médicos conquistar-lhes primeiro a confiança e, em seguida, levá-los ao médico todo-poderoso para curar. Se sua mente puder ser dirigida para o portador de fardos e tiverem fé que ele demonstrará interesse por eles, certa será a cura de seu corpo e mente enfermos. Paciência e simpatia. Sempre haverá coisas que surgirão para aborrecer, perturbar e provar a paciência dos médicos e auxiliares. Devem eles estar preparados para isto, não se tornando excitados nem desequilibrados. Devem ser calmos e bondosos, não importa o que possa acontecer. Cumpre-lhes levar sempre em consideração que estão lidando com homens e mulheres de mente enferma, os quais veem muitas vezes as coisas de um ponto de vista desvirtuado e, mesmo assim, estão certos de que compreendem perfeitamente o assunto. Devem os médicos entender que a resposta branda desvia o furor. É necessário usar de prudência em uma instituição onde os doentes são tratados, a fim de dirigir com sucesso as mentes enfermas e beneficiar o doente. Se os médicos puderem permanecer calmos em meio de uma tempestade de palavras irrefletidas e apaixonadas,
Se puderem governar o seu próprio sentimento, quando provocados e vituperados, serão eles realmente vencedores. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Dominar-se a si mesmo e trazer as paixões sob o controle da vontade é a maior vitória que os homens e as mulheres podem alcançar. Mensageiro de misericórdia. O médico cristão deve ser para o enfermo um mensageiro de misericórdia, levando-lhe o remédio para a alma enferma pelo pecado, bem como para o corpo doentio. Ao usar ele os remédios simples que Deus proveu para alívio do sofrimento físico, deve falar do poder de Cristo para sanar os males da alma. Quão necessário é que o médico viva em íntima comunhão com o Salvador. Os enfermos e sofredores, com quem lida, necessitam do auxílio que unicamente Cristo pode dar. Carecem eles de orações dirigidas pelo seu Espírito. Esses aflitos se entregam à sabedoria e misericórdia do médico, cuja perícia e fidelidade podem ser sua única esperança. Seja, pois, o médico um fiel despenseiro da graça de Deus, um guardião da alma, bem como do corpo. O médico que recebeu sabedoria do alto, que sabe ser Cristo o seu Salvador pessoal, pois ele próprio foi levado ao refúgio, sabe como lidar com as almas trementes, culpadas e enfermas pelo pecado, que se voltam para ele em busca de auxílio. Pode responder com segurança à pergunta: que devo eu fazer para me salvar? E pode contar com a história do amor do Redentor. Pode ele falar da experiência do poder do arrependimento e da fé. Ao estar ao lado do sofredor, esforçando-se para falar palavras que trarão auxílio e conforto, o Senhor trabalha com ele e por seu intermédio. Quando a mente do enfermo se volta para o poderoso doador da saúde, a paz de Cristo inunda-lhe o coração, e a saúde espiritual que lhe advém é usada como a mão auxiliadora de Deus na restauração da saúde e do corpo. Preciosas são as oportunidades que tem o médico de despertar no coração daqueles com quem entra em contato um senso de sua grande necessidade de Cristo. Deve ele tirar da casa do tesouro do coração coisas novas e velhas, falando as palavras de conforto e instrução ansiosamente desejadas. Deve semear constantemente as sementes da verdade, sem apresentar assuntos doutrinários, mas falando do amor do Salvador, que perdoa o pecado. Não deve apenas dar instruções da palavra de Deus, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Importa que regue com lágrimas estas instruções e as torne vigorosas pela oração, para que as almas possam ser salvas da morte. Em sua zelosa e febril ansiedade para afastar do corpo o perigo, estão os médicos em risco de esquecimento do perigo da alma. Médicos, mantende-vos em guarda, pois no trono do juízo de Cristo deveis encontrar aqueles ao lado de cujo leito de morte estais agora. A solenidade da obra do médico, seu constante contato com os doentes e os moribundos, exige que, na medida do possível, seja ele retirado dos deveres seculares que outros podem desempenhar. Carga alguma desnecessária deve ser sobre ele colocada, a fim de que possa dispor de tempo para inteirar-se das necessidades espirituais de seus pacientes. Sua mente deve estar sempre sob a influência do Espírito Santo, a fim de que possa estar apto a falar a tempo as palavras que infundirão fé e esperança. Palavra alguma a respeito de credo ou controvérsia deve ser proferida ao leito do moribundo.
deve-se dirigir o sofredor para aquele que está desejoso de salvar a todos os que a ele vêm com fé. Esforçai-vos zelosa e ternamente para auxiliar a alma que se acha a hesitar entre a vida e a morte. Dirigi a mente para Jesus. Jamais deve o médico levar seus pacientes a fixarem a atenção nele. Deve ele ensinar-lhes a agarrar com a mão da fé a estendida mão do Salvador. Então, a mente será iluminada com a radiante luz do sol da justiça. O que os médicos procuram fazer, Cristo o fez em realidade e em verdade. Eles tentam salvar a vida. Ele é a própria vida. O empenho do médico, no sentido de levar a mente de seus pacientes à ação salutar, deve estar livre de todo encantamento humano. Não deve deixar-se atrair pelo que é humano, mas projetar para o alto, para o espiritual, apoderar-se das coisas da eternidade. Não deve o médico tornar-se objeto de crítica maldosa. Isto traz sobre ele um fardo desnecessário. Grandes são as suas preocupações, e ele necessita de simpatia dos que lhes estão ligados na obra. Deve ele ser sustentado pela oração. A consciência de que é apreciado lhe dará esperança e coragem. O pecado e a doença. O médico cristão inteligente tem uma intuição constantemente aumentada da relação que existe entre o pecado e a doença. Esforça-se para ver sempre mais claramente a relação entre a causa e o efeito. Nota que aos que estão cursando enfermagem se deve dar instrução completa no que tange aos princípios da reforma da saúde, que estes devem ser ensinados a se tornarem estritamente temperantes em todas as coisas, pois o descuido com referência às leis da saúde é imperdoável nos que são separados para ensinar aos outros como viver. Quando nota que um paciente está sofrendo de um distúrbio causado por alimentação ou bebidas impróprias e mesmo assim negligencia falar-lhe disso e mostrar-lhe a necessidade da reforma, está fazendo mal a um semelhante. Ébrios, maníacos, os que se dão à licenciosidade, tudo apela clara e distintamente para que o médico declare que o sofrimento é resultado do pecado. Recebemos grande luz sobre a reforma da saúde. Por que, então, não somos mais decididos em zelo e esforço para contra-atacar as causas que produzem doenças? Vendo o contínuo conflito com a dor, trabalhando constantemente para aliviar o sofrimento, como podem os nossos médicos obter a sua paz? Podem eles deixar de levantar a voz em advertência? São benévolos e misericordiosos quando não ensinam a estrita temperança como remédio para a doença? Médicos, considerai o conselho do apóstolo Paulo aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os médicos devem conservar a sua força. Não devem os médicos ser sobrecarregados nem debilitado o seu sistema nervoso, pois este estado físico não será propício à mente calma, nervos bem equilibrados e um espírito alegre e feliz. O privilégio de ausentar-se ocasionalmente do Instituto de Saúde deve ser concedido a todos os médicos, principalmente aos que têm encargos e responsabilidades. Se houver tamanha escassez de auxiliares que isto não possa ser feito, devem-se providenciar mais auxiliares.
ter médicos sobrecarregados e, dessa forma, desqualificados para desempenharem os deveres de sua profissão é coisa que se deve temer. Deve-se evitar isso, se possível, pois sua influência é contra os interesses do Instituto. Os médicos devem ser mantidos em bom estado, não devem adoecer por excesso de trabalho ou por qualquer imprudência de sua parte. Uma obra que resistirá. Santa Helena, Califórnia, 25 de junho de 1903. Aos médicos do nosso sanatório. Prezados irmãos, aqueles que se acham em posição de responsabilidade na obra de Deus são representados como atalaias sobre os muros de Sião. Deus lhes pede que façam soar um alarma no meio do povo. Fazei com que ele seja ouvido com toda a clareza. O dia da calamidade, da assolação e da destruição está impendente sobre todos os que fizeram injustiça. Com especial rigor, a mão do Senhor descerá sobre os atalaias que deixaram de expor perante o povo, em linhas claras, a sua obrigação para com aquele que é seu proprietário pela criação e pela redenção. Meus irmãos, o Senhor vos pede que examineis rigorosamente o coração. Pede ele que aformoseis a verdade em vosso viver diário e em todo o vosso trato uns com os outros. Requer de vós uma fé que opere por amor e purifique a alma. É perigoso brincardes com os sagrados reclamos da consciência. Perigoso dardes um exemplo que leve os outros numa direção errada. Devem os cristãos levar consigo, por onde quer que forem, a doce fragrância da justiça de Cristo, mostrando que estão concordando com o convite. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Estais vós aprendendo diariamente na escola de Cristo, aprendendo a pôr de lado as dúvidas e suspeitas malignas, aprendendo a ser agradáveis e nobres em vosso trato com vossos irmãos, por amor de vós mesmos e de Cristo? A verdade presente leva para o alto. A verdade presente conduz para a frente e para o alto, agrupando os necessitados, os oprimidos, os sofredores e os destituídos. Todos os que vierem devem ser levados ao aprisco. Em sua vida deve ocorrer uma reforma que os tornará membros da família real, filhos do celeste Rei. Ao ouvirem a mensagem da verdade, homens e mulheres são levados a aceitar o sábado e unir-se à igreja pelo batismo. Devem eles levar o sinal de Deus por observarem o sábado da criação. Devem saber por experiência própria que a obediência aos mandamentos de Deus significa vida eterna. Meios e denodado esforço podem ser seguramente empregados numa obra como essa, pois é uma obra que subsistirá. Dessa forma, os que estavam mortos em ofensas e pecados são trazidos ao companheirismo dos santos e feito assentar nos lugares celestiais com Cristo. Seus pés são postos em um firme fundamento. Tornam-se capazes de atingir uma elevada norma até chegar às mais excelsas alturas da fé, pois os cristãos tornaram direitos os caminhos para seus pés, para que o que manqueja não se desvie do caminho. Todos devem fazer uma parte. Cada igreja deve trabalhar em favor dos que perecem, dentro das suas próprias fronteiras e pelos que estão fora delas. Devem os membros reluzir como pedras vivas no templo de Deus, refletindo a luz celestial. Trabalho algum deve ser feito a esmo, descuidadamente,
e sem método. Manter segura as almas prestes a perecer significa mais que orar em favor de um ébrio e depois, porque ele chora e confessa a degradação de sua alma, declará-lo salvo. Repetidas vezes, deve-se recomeçar a batalha. Que os membros de cada igreja sintam seu especial dever de trabalhar pelos seus vizinhos. Que cada um que alega estar sob a bandeira de Cristo sinta ter assumido compromisso com Deus para fazer a obra do Salvador. Que os que se encarregam desse trabalho não se cansem de fazer o bem. Quando os redimidos estiverem perante Deus, responderão ao chamado preciosas almas que ali estão por causa dos fervorosos e perseverantes esforços feitos em seu benefício, e das súplicas e intensa persuasão para que fujam para a fortaleza. Dessa forma, os que neste mundo têm estado a cooperar com Deus receberão a sua recompensa. Os ministros das igrejas populares não permitirão que a verdade seja apresentada de seus púlpitos ao povo. O inimigo os leva a resistir à verdade com rancor e malícia. Fabricam-se falsidades. Repete-se a experiência de Cristo com os chefes judeus. Satanás procura eclipsar todo o raio de luz que vem de Deus para o seu povo. Ele opera por meio dos ministros, como o fez por intermédio dos sacerdotes e dirigentes nos dias de Cristo. Devem os que conhecem a verdade unir a seu partido para obstar, embaraçar e desviar os que estão procurando trabalhar na direção apontada por Deus para levar avante a sua obra e hastearem o estandarte da verdade nas regiões das trevas? A mensagem para este tempo. A mensagem do terceiro anjo, que abrange as mensagens do primeiro e do segundo anjo, é a mensagem para esse tempo. Devemos erguer a bandeira na qual se acha escrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O mundo deverá logo defrontar-se com o grande doador da lei a respeito de sua lei quebrada. Não é este o tempo para se perderem de vista as grandes questões que estão diante de nós. Deus pede que seu povo engrandeça a lei e a torne gloriosa. Quando as estrelas da manhã, juntas, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, foi o sábado dado ao mundo para que o homem pudesse lembrar-se sempre de que em 6 dias Deus criou o mundo. Ele repousou no 7º dia, abençoou-o como o dia do seu repouso e o deu aos seres que criou, para que eles pudessem lembrar-se dele como o Deus vivo e verdadeiro. A despeito da oposição de Faraó por seu grande poder, libertou Deus o seu povo do Egito, a fim de que pudesse guardar a lei que havia sido dada no Éden. Ele os trouxe ao Sinai para que ouvissem a proclamação dessa lei. Ao anunciar os 10 mandamentos aos filhos de Israel com a sua própria voz, demonstrou Deus a sua importância. Em terrível esplendor, tornou ele conhecida a sua majestade e autoridade como governador do mundo. Isso fez ele para impressionar as pessoas com a santidade de sua lei e a importância de obedecer-lhe. O poder e a glória com os quais foi a lei dada revelam sua importância. Esta é a fé, uma vez entregue aos santos, por Cristo, nosso Redentor, de viva voz do Sinai. O sinal de nossa relação com Deus. Por meio da observância do sábado, deviam os filhos de Israel distinguir-se de todas as outras nações. Certamente guardareis meus sábados,
disse Cristo, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. O sábado é um sinal da relação que existe entre Deus e seu povo, sinal de que eles são seus súditos obedientes, de que guardam sua santa lei. A observância do sábado é o meio ordenado por Deus para a preservação do conhecimento de si mesmo e distinção entre os seus súditos leais e os transgressores de sua lei. Esta é a fé uma vez entregue aos santos, os quais permanecem com poder moral perante o mundo, mantendo firmemente esta fé. Teremos oposição quando anunciarmos a mensagem do terceiro anjo. Satanás porá em execução todo o plano possível para tornar sem efeito a fé uma vez entregue aos santos. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A despeito da oposição, porém, todos devem ouvir as palavras da verdade. A lei de Deus é o fundamento de toda reforma duradoura. Devemos apresentar ao mundo, em linhas claras e distintas, a necessidade de obedecer a essa lei. A obediência à lei de Deus é o maior incentivo à laboriosidade, à economia, à veracidade e ao tratamento justo entre homem e homem. Fundamento da reforma duradoura. A lei de Deus deve ser o meio de educação na família. Acham-se os pais na mais solene obrigação de obedecer a esta lei, dando aos seus filhos um exemplo da mais estrita integridade. Os homens que ocupam posições de responsabilidade, cuja influência é de longo alcance, devem guardar bem os seus caminhos e atos, conservando sempre diante de si o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que diligentemente dão ouvidos à voz do Senhor e com prazer guardam os seus mandamentos estarão entre o número dos que verão a Deus. O Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Nosso trabalho, como crentes na verdade, é apresentar ao mundo a imutabilidade da lei de Deus. Ministros e professores, médicos e enfermeiros acham-se obrigados por compromisso com Deus a apresentarem a importância da obediência aos seus mandamentos. Devemos ser distinguidos como um povo que guarda os mandamentos. O Senhor declarou de maneira explícita que ele tem uma obra a ser feita em prol do mundo. Como poderá ser ela feita? Devemos procurar encontrar a melhor maneira e então fazer a vontade do Senhor. Cada qual em seu lugar. Os médicos do Instituto de Saúde não devem sentir-se compelidos a fazer o trabalho que os auxiliares podem realizar.
Não devem eles ocupar-se das salas de hidroterapia ou mecanoterapia, consumindo sua vitalidade no desempenho daquilo que outros podem fazer. Não deve existir falta alguma de auxiliares para cuidar dos doentes e velar pelos pacientes fracos que necessitam de observadores. Devem os médicos poupar as suas energias para o desempenho satisfatório de seus deveres profissionais. Cumpre-lhes dizer aos outros o que devem fazer. Se houver falta daqueles em quem eles possam confiar para fazer estas coisas, devem se empregar e instruir de maneira apropriada pessoas adequadas e remunerá-las convenientemente por seus serviços. Perigos e oportunidades. Sanatório Califórnia, 3 de junho de 1907. O médico acha-se em posição difícil. Fortes tentações se lhe deparam e, a menos que seja guardado pelo poder de Deus aquilo que ele vê e ouve em sua obra, desanimará o seu coração e lhe contaminará a alma. Seus pensamentos devem ser sempre elevados a Deus. Esta é a sua única salvaguarda. Incontáveis são as oportunidades que tem o médico de conquistar almas para Deus, de animar os desanimados e mitigar o desespero que vem à alma na qual o corpo é torturado pelo sofrimento. Todavia, alguns que escolheram a profissão médica são muito facilmente desviados dos deveres que repousam sobre o médico. Alguns, pelo mau uso, enfraqueceram suas faculdades de maneira que não podem prestar a Deus um serviço perfeito. Colocam-se onde não podem agir com vigor, tato e habilidade, e não percebem que, por falta de consideração para com as leis físicas, trazem sobre si mesmos ineficiência e dessa maneira roubam e desonram a Deus. Não devem os médicos permitir que sua atenção seja desviada do seu trabalho. Tampouco devem eles cingir-se tão completamente ao trabalho profissional que a saúde seja prejudicada. No temor do Senhor, devem eles ser sábios no uso das energias que Deus lhes concedeu. Jamais devem desconsiderar os meios que Deus proveu para a preservação da saúde. É seu dever trazer sob o controle da razão cada faculdade que Deus lhes confiou. Valor do repouso, do estudo e da oração. Dentre todos os homens, deve o médico, na medida do possível, ter horas regulares de descanso. Isso lhe dará capacidade de resistência para suportar a pesada carga de seu trabalho. Em sua atarefada vida, notará o médico que o exame das Escrituras e a fervorosa oração proporcionarão vigor mental e firmeza de caráter. Procurai corresponder à expectativa de Jesus Cristo. Ele auxiliará em todo esforço feito na direção certa. Lembrai-vos de que não há um ato da vida, nem sentimento do coração, que não esteja exposto à graça do Salvador. O caminho para o trono de Deus está sempre franqueado. Não podeis estar sempre de joelhos em oração, mas vossas silenciosas preces podem ascender constantemente a Deus, pedindo força e direção. Quando tentados, pois o sereis, podeis refugiar-vos no esconderijo do Altíssimo. Seus braços eternos estarão por baixo de vós. Que possam encorajar-vos estas palavras. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso.
Quando Cristo, a esperança da glória, estiver formado em vós, sereis bem equilibrados. Não sereis mutáveis, mas vos colocareis acima das influências que desalentam e inquietam aqueles que não estão firmados em Cristo. Sereis capazes de provar que é possível ser médico sábio e bem-sucedido, e ao mesmo tempo cristão ativo, que serve ao Senhor em sinceridade. A piedade é o fundamento da verdadeira dignidade e inteireza de caráter. Indispensáveis a integridade e a prontidão. A menos que os médicos de nossos sanatórios sejam homens de hábitos corretos, a não ser que atendam prontamente os seus deveres, sua obra se tornará uma exprobração e as designadas instrumentalidades do Senhor perderão a sua influência. Por uma atitude de negligência ao dever, humilha o facultativo ao grande médico, de quem deve ser representante. Horas determinadas devem ser passadas com todos os pacientes, elevados e humildes. Nenhuma desatenta negligência deve ser tolerada em qualquer dos enfermeiros. Sede sempre verdadeiros em vossas palavras, prontos em atender às consultas marcadas, pois isto significa muito para o doente. Refinamento e delicadeza. Entre os médicos cristãos deve existir sempre um empenho no sentido de manter a mais elevada espécie do verdadeiro refinamento e delicadeza. A preservação daquelas barreiras de discrição que deve existir entre homens e mulheres. Vivemos em uma época em que o mundo é representado pelo tempo de Noé e como no tempo de Sodoma. São-me constantemente apresentados os grandes perigos a que a juventude, homens e mulheres que apenas alcançaram a varonilidade e a feminilidade, bem como os homens e as mulheres de idade avançada, estão expostos, e não me atrevo a ficar calada. A necessidade de maior refinamento, tanto no pensamento como na associação. Há necessidade de que os cristãos sejam mais elevados e polidos nas palavras e comportamento. O trabalho do médico é de tal ordem que, se houver uma aresta em sua natureza, será revelada. Por esse motivo, deve o médico guardar cuidadosamente as suas palavras e evitar toda vulgaridade em sua conversação. Cada paciente de quem ele trata está lendo os traços do seu caráter e o tom de sua moralidade pelos seus atos e conversação. A luz que me foi dada pelo Senhor com respeito a este assunto é que, na medida do possível, médicas cuidem das senhoras em tratamento e médicos tenham o cuidado dos pacientes do sexo masculino. Todo médico deve respeitar o recato dos pacientes. Qualquer exposição desnecessária das senhoras diante de médicos do sexo masculino é errado. Sua influência é prejudicial. Tratamentos melindrosos não devem ser feitos por médicos em senhoras em nossas instituições. Jamais deve uma senhora em tratamento estar sozinha com um médico, seja para exame especial ou para tratamento. Sejam os médicos fiéis em preservar o recato e o pudor sob todas as circunstâncias. Em nossas instituições médicas deve haver sempre senhoras de idade madura e boa experiência que se tenham preparado para ministrar tratamentos às senhoras hospitalizadas.
devem se instruir e qualificar senhoras o mais cabalmente possível para que se tornem profissionais nas enfermidades delicadas que afligem as pessoas do seu sexo, a fim de que suas partes íntimas não sejam expostas à observação de homens. Deve existir um número muito maior de médicas instruídas para agir não só como enfermeiras, senão também como médicas. É das práticas mais horríveis a revelação das partes íntimas das senhoras a homens, ou os homens serem tratados por mulheres. As senhoras médicas devem recusar-se terminantemente a olhar para as partes secretas de homens. Devem as senhoras ser cabalmente instruídas para trabalharem pelas senhoras e os homens para trabalharem pelos homens. Saibam os homens que devem dirigir-se a pessoas de seu próprio sexo e não procurar médicas. Isto é um insulto às mulheres. E Deus olha para estas coisas triviais com aversão. Ao mesmo tempo em que os médicos são solicitados a ensinar sobre pureza social, exerçam eles aquele recato que é uma lição constante da pureza prática. As senhoras podem realizar um trabalho nobre como médicas práticas. Quando, porém, homens pedirem a uma médica que os examine e faça tratamentos que demandem a exposição de partes íntimas, recusem elas decididamente fazer esse trabalho. Há na obra médica perigos que o médico deve conhecer e contra o qual deve guardar-se constantemente. Homens verdadeiramente convertidos são os que devem ser empregados como médicos em nossos sanatórios. Alguns médicos são autossuficientes e se consideram capazes de guardar seus próprios caminhos. Quando se de fato se conhecessem, sentiriam sua grande necessidade de auxílio do alto de uma inteligência superior. Alguns médicos não servem para agir como médicos de senhoras por causa da atitude que assumem para com elas. Tomam liberdades até que se torna coisa comum a eles transgredirem as leis da castidade. Devem os nossos médicos ter a mais elevada consideração para com a instrução dada por Deus à sua Igreja, quando esta foi libertada do Egito. Isso os guardará de se tornarem descuidados nas maneiras e negligentes no que tange às leis da castidade. Em todos os que se pautam pelas leis dadas por Deus no Sinai, pode-se seguramente confiar. Necessário parteiras competentes. Não está em harmonia com as instruções dadas no Sinai fazerem os médicos o trabalho de parteiras. A Bíblia fala de parturientes sendo atendidas por mulheres, e assim deve ser sempre. Devem-se instruir senhoras e treiná-las para se dedicarem de maneira competente como parteiras e médicas ao seu sexo. É tão importante que se estabeleça um curso de estudo para preparar senhoras para tratarem de doenças de senhoras, como o é que haja cavalheiros convenientemente preparados para trabalhar como médicos e cirurgiões. E o salário da mulher deve ser proporcional aos seus serviços. Deve ela ser tão apreciada em seu trabalho quanto o é o médico no seu. Ensinemos as senhoras a se tornarem competentes na tarefa de tratar as enfermidades de seu sexo. Às vezes, necessitarão elas do conselho e assistência de médicos experientes. Quando em situações difíceis, devem todas ser dirigidas pela suprema sabedoria. Devem ter em mente que elas necessitam e podem ter a sabedoria do grande médico em seu trabalho. Devemos ter uma escola na qual mulheres possam ser instruídas por médicos para fazerem o melhor trabalho possível no tratamento das doenças de senhoras.
Entre nós, como povo, a obra médica deve permanecer em sua posição mais elevada. Devem os médicos ter em mente que constitui seu trabalho preparar a alma do mesmo modo que o corpo para a vida celestial. Seu serviço para Deus deve estar incontaminado por práticas malignas. Cada clínico deve estudar cuidadosamente a palavra de Deus. Lede a história dos filhos de Arão, no capítulo 10 de Levítico. Aqui está um caso em que o uso do vinho embotou os sentidos. O Senhor pede que o apetite e todos os hábitos do médico sejam mantidos sob rigoroso controle. Enquanto lidam com o físico de seus pacientes, devem lembrar-se constantemente de que os olhos de Deus estão sobre seu trabalho. Devem-se entender as causas das enfermidades. A parte mais nobre do trabalho dos médicos é levar os homens e as mulheres que estão sob seu cuidado a verem que a causa das doenças é a violação das leis da saúde e encorajá-los a conceitos mais elevados e mais santos da vida. Devem-se dar instruções que proporcionem um antídoto para as enfermidades da alma, bem para com as mazelas do corpo. Apenas o sanatório no qual são instituídos princípios elevados será uma instituição salutar. O médico que, conhecedor do remédio para as enfermidades da alma e do corpo, negligencia a parte educacional de sua obra, terá que dar contas de sua negligência no dia do juízo. Rigorosa pureza de linguagem deve ser observada e guardada cada palavra e ato. Perigos do sucesso. É esta uma época perigosa para qualquer homem que possui talentos que possam ser de utilidade na obra de Deus, pois Satanás está constantemente exercendo suas tentações sobre tal pessoa, procurando enchê-la de orgulho e ambição. E quando Deus precisa usá-lo, 9 em 10 casos, torna-se ele independente, presumido e se considera capaz de permanecer firme sozinho. Este poderá ser seu perigo, doutor, a menos que o Senhor viva uma vida de constante fé e oração. O Senhor pode ter um profundo e duradouro senso das coisas eternas e aquele amor à humanidade por Cristo demonstrado em sua vida. Uma íntima comunhão com o céu dará a entonação certa à sua fidelidade e será o fundamento do seu sucesso. Seu sentimento de dependência o impelirá a orar, e seu senso do dever o convidará ao esforço. Oração e esforço, esforço e oração serão o assunto de sua vida. O Senhor deve orar como se a eficiência e o louvor fossem todos devidos a Deus e trabalhar como se o dever fosse todo seu próprio. Se o Senhor deseja poder, tê-lo-á, pois está à espera de que o Senhor dele se sirva. Tão somente creia em Deus, tome-o pela palavra, haja por fé e as bênçãos virão. Neste assunto, o talento, a lógica e a eloquência não adiantarão. Deus aceita e ouve a oração daqueles que têm um coração humilde, confiante e contrito, e quando Deus auxilia, todos os obstáculos serão superados. Quantos homens de grandes habilidades naturais e vasta cultura já não falharam quando colocados em posições de responsabilidade, enquanto os de intelecto mais fraco